Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez nós iremos discutir a temática planta, né? Essa temática, pessoal, geralmente vem nos livros da seguinte forma: reino plantae, assim descrita, né? Mas algumas pessoas falam reino plante. Muitas vezes vem simplesmente como está aí descrito, as plantas. Muitas vezes em grupo vegetal, né? De várias formas vem aí, pode vir, né, apresentado no seu material quando a temática se refere aí aos vegetais, beleza? Então, pessoal, quando a gente se refere à biodiversidade, né, e aos grupos em que essa biodiversidade ela está incluída, que são 5 grupos, né? O grupo das bactérias, que é o reino Monera, o grupo dos protozoários, que é o reino Protista, o grupo dos fungos, que é o reino Fungi, o reino das plantas, que é o reino Plantae, e o reino animal, que é aí representado pelos animais. A gente tem, no caso aí, o reino das plantas, com o segundo grupo em maior biodiversidade, né? O reino dos animais é o grupo que se apresenta aí com maior biodiversidade, né? E as plantas, elas se apresentam como segundo grupo em maior representatividade de seres vivos, ok? Então, devido a essa grande representatividade, eu busquei discutir essa temática em vídeos diferentes. Serão então 4 vídeos discutindo esse grupo, né? Esse reino Plant. Nesse vídeo aqui atual, nós iremos discutir sobre o grupo das briófitas. Em outros grupos, será as pteridófitas. Em outro vídeo, as gimnospermas. E no último vídeo será discutido as características e importância da angiosperma. Então, o reino Plant é dividido em 4 grupos: o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, beleza? Então, aí a partir dos próximos slides nós iremos aí discutir informações importantes sobre esse grupo, briófitas. Antes disso, eu peço para vocês que se inscrevam aí no canal para a gente dar sequência aí a novos vídeos, valeu? Que pode inclusive te ajudar em... Bom, pessoal, então vamos lá, né? Esse material, como eu falei com vocês, será discutido sobre as briófitas, que é um grupo vegetal bastante simples em comparação com os outros grupos, Pteridófita, Gimnosperma e as Angiosperma, né? O grupo das briófitas é um grupo relativamente simples, representado, pessoal, pelos musgos e pelas hepáticas. Tanto um quanto o outro a gente se depara no nosso dia a dia. Por exemplo, os musgos são o limo, que a gente conhece como limo, que são vegetais que se desenvolvem em ambiente úmido, né? Sempre que tem ali aquele ambiente sombreado, aquele que não chega muito sol, né? Que é bastante úmido, certamente irá se desenvolver naquele ambiente ali o limo, né? Que é um tipo de briófita, mais conhecida cientificamente, né? Como musgo. Então, pessoal, aquele tapete verde ali, aquele limo, é um vegetal. Muitas vezes a gente não para observar com muito critério, né? Aquele matinho verde que cresce ali nas paredes, muitas vezes no tronco de árvores, muitas vezes em cima de pedras, né? Sempre em ambiente sombreado e úmido. Se tiver essa característica aí do ambiente sombreado e úmido, é certo a gente encontrar aí o limo, né? É certo a gente encontrar o musgo presente aí nesse local. Então são vegetais que têm essa necessidade, né, de estar em locais aí sombreados e úmidos. Vamos lá. Então, quais as diferenças entre os musgos e outros vegetais, e outros seres vegetais, como por exemplo a samambaia? São diversas as diferenças entre samambaias e musgo, né? Samambaia, pessoal, são vegetais pertencentes ao grupo das pteridófitas, né? E os musgos, como vocês já viram aqui em cima, já tinha dito já anteriormente, os musgos são vegetais presentes no grupo das briófitas. Então são várias as diferenças presentes, né, entre musgos e samambaia. Mas aquele que é mais gritante, pessoal, é justamente a ausência
de vasos condutores de seiva, no caso aí nos musgos. As samambaias possuem, né, vasos condutores de seiva. E o que são esses vasos condutores de seiva? São mecanismos em que a seiva bruta e a seiva elaborada circulam pela planta. Esses vasos condutores de seiva transportam água, transportam sais minerais, transportam a matéria orgânica produzida pelas plantas, né? Por todo o tecido do vegetal, né? Tanto a seiva bruta como a seiva elaborada, ela percorre por esses vasos condutores. E os musgos não possuem vasos condutores de transporte desses materiais, né? Já as samambaias possuem. Então, a diferença mais gritante com relação ao musgo e a samambaia é essa daí. É a ausência de vasos condutores de seiva nos musgos, em relação às samambaias, que elas assim possuem, né? Então, só para você ter ideia o que são esses vasos condutores, dentro de uma casa não tem as tubulações, né? Tubulação de água, tubulação de esgoto. Então, essas tubulações que está aí na estrutura da casa, é como se fossem os vasos condutores, né? Os vasos que conduzem a água, os vasos que conduzem o esgoto, né? Até os seus respectivos destinos, né? Imagine uma casa agora sem vasos, né? Sem tubulação, sem estrutura para levar água, sem estrutura para levar esgoto. É mais ou menos assim a estrutura dos musgos, que é como se fosse uma casa, né, que não tem vasos que conduzem, né, tubulação que conduzem água e tubulação que conduzem esgoto. E como essa água e como é que esse esgoto ele é conduzido, né, na casa, se não tem tubulação? Como é que esses materiais são transportados pela planta, né, pelos musgos, se não tem, né, na sua estrutura ali fisiológica os vasos condutores? Então, essas substâncias são transportadas pelos musgos que não têm a tubulação, né, não têm os vasos condutores, através de célula a célula, né, através de um processo chamado de osmose ou difusão, a depender do que vai ser transportado. Já a samambaia não, como eu falei, são vegetais um pouco mais desenvolvidos, ela ali tem a casa, né, vou dizer assim, a estrutura do corpo dela, com a tubulação de água, a tubulação do esgoto, entre aspas, assim, né? A tubulação, no caso de água, sais minerais e também de carboidrato que ela produz nas células dela lá. Valeu? Então, é uma das diferenças entre musgos e samambaias. Mas possuem outras, por exemplo, a estrutura, por exemplo, morfológica da planta. No caso das briófitas, o que você vê ali nessa imagem não são folhas propriamente ditas, né? São chamadas de folíolos, né? São folhas diferenciadas. A raiz, ela não tem uma raiz verdadeira, né? São chamadas de rizóide, no caso dos musgos. E também no caso do caule, presente nos musgos, são chamados de cauloide. Em outros vegetais, o caule é o caule mesmo, né? Que é uma estrutura que sustenta a parte aérea da planta. Já nos musgos é chamado de cauloide pela sua característica primitiva, né? Então aí, cauloide para o caule nos musgos, filoide para as folhas dos musgos e rizóide para a raiz dos musgos, né? São estruturas então primitivas. Como essas plantas se reproduzem, né? Basicamente, pessoal, essas plantas elas se reproduzem de duas formas. Tanto de forma com a presença de células, né, especializadas nesse sentido, assim também como através, né, no caso, de esporos, né? São dupla forma, vou dizer assim, de reprodução. Uma hora se reproduzem sexuadamente, outra hora se reproduzem assexuadamente. Então, nos próximos slides, eu vou apresentar aí, através de imagens, de figuras, essas duas formas de reprodução das plantas, né? Sexuada e de forma também assexuada, ou seja, através da presença de células especializadas, né? E através de esporos. Pronto. As briófitas. Os musgos
que é um tipo de briófita, né? São plantas, no caso são briófitas, mais conhecidas, realmente. Eu falei com vocês no slide anterior sobre as hepáticas, que são tipos de briófitas, porém os musgos, que é o limo, são mais conhecidas em comparação, né, com as hepáticas. Mas assim, são vegetais, no caso o musgo principalmente, como está colocando aí, é um tipo de briófita mais conhecida, né, dentro desse grupo. Né? São o limo, todo lugar aí que tiver sombreado, não tiver acesso aí à luz solar, ao calor intenso e tiver umidade, é certo desenvolver ali limo naquela região, né, naquele local. Então vivem agrupados, né, e desse modo retém água da chuva do orvalho, chuva do orvalho. Características: medem geralmente poucos centímetros, diferentemente, pessoal, de outros vegetais, o limo, o musgo, cresce pouco. Né? No caso de uma mangueira, de uma jaqueira, de uma amendoeira, né? De um buzeiro, que cresce bastante. Os musgos, que são aí o limo, já sabe, não cresce tanto, né? Chega aí a centímetros de altura, né? Centímetros de altura. O limo. Já essas plantas aí, a mangueiro, o cajueiro, né, um umbuzeiro, chega aí a vários metros de altura. Mas por quê, né? O limo ele desenvolve pouco em comparação com essas plantas outras aí que eu já citei. Justamente, pessoal, devido à ausência daqueles vasos condutores de seiva. Né? Então, as plantas que possuem vasos condutores de seiva têm a capacidade maior de se desenvolver, de crescer, de gerar, né, partes mais desenvolvidas da sua estrutura. Já o limo, como não tem vasos condutores de seiva, não tem o xilema, não tem o floema, que são tipos de vasos, né, condutores de seiva bruta e elaborada, então elas crescem bem pouco, como está ali colocando, ó, medem geralmente poucos centímetros, no caso aí os musgos. Né? Não possuem vasos condutores de seiva, isso já foi colocado. Né? Suas estruturas corporais são chamadas de rizoide, no caso da raiz, cauloide, no caso do caule, e filoide, no caso das folhas, pois não podem não podem ser considerados raiz, caule e folha verdadeiras devido à sua característica primitiva, simples, né? Então, por isso que essas partes, vou dizer assim, né, da planta não são consideradas partes verdadeiras devido à sua simplicidade. Então tá aí, ó, cauloide, filoide e rizoide. Pronto. A ausência de vasos condutores de seiva explica porque não encontramos plantas altas entre os musgos. Né? O transporte de substância pelo corpo das plantas é feito célula a célula. Como eu já tinha colocado anteriormente, né? Como a casa dos musgos não tem tubulação de água, não tem tubulação de esgoto, é como se na casa delas, no corpo delas, essa água e esse esgoto fosse transportado de bloco a bloco, entendeu? De bloco a bloco. Então, aqui nas plantas, nas briófitas, como não tem vasos condutores de seiva, água, sais minerais e outros elementos são transportados pela planta todinha de célula a célula. Não tem uma estrutura que leva, sabe? Então, é transportado de célula a célula, através daqueles dois processos de transporte, né? A osmose e também através da difusão. O corpo dos musgos, em geral, não possui uma cobertura impermeável que os proteja contra a perda de água. É justamente devido a esse ponto que elas necessitam estar em locais úmidos e sombreados. Então, na medida que elas estiverem nesse local que é próprio ao desenvolvimento delas, elas estarão por todo o tempo, porque elas fazem fotossíntese, elas irão estar ali presentes naquele ambiente que é agradável, né, ao seu desenvolvimento. Mas caso em um período
de inverno, por exemplo, que o sol não é tão intenso, às vezes o sol nem aparece muito, né, no ambiente, e aquele local ali onde ela cresceu, onde ela está desenvolvendo, está sombreado, ela está ali viva. Quando o sol aparece, mata, porque ela não tem, como esse parágrafo aí em cima, acima, está colocando, ela não possui uma cobertura que permite ela sustentar a água, né, nas suas células, na sua estrutura aí, corporal. Então, nesses locais, não há, nesses locais, há menos chances de ocorrer perda de água por evaporação, o que provocaria o, é, o ressecamento, né, da planta. Perdão aí. Então tá aí, tá bom? É bem claro aí a compreensão porque os limos são encontrados sempre em ambiente úmido, porque eles não têm essa cobertura que permite que a planta segure a água e ela acaba perdendo muita água por evaporação e assim, né, a morrer. Reprodução. A reprodução, pessoal, dessa planta é bastante interessante porque ela ora se reproduz sexuadamente na presença de células, né, como falei, células especializadas, chamadas então de anterozoide e oosfera. O anterozoide são células especializadas masculina e a oosfera são células especializadas na reprodução, né, feminina. Então nós temos aí duas representações. Essa primeira planta com a parte de cima são os anterozoides e a outra, a segunda planta, representa a oosfera. Então você tem aí anterozoide e a oosfera. A planta também, pessoal, ó, interessante colocar sobre isso, porque tem plantas que é o macho e tem planta que é menina, viu? Não necessariamente as plantas possuem as duas partes produtoras de células sexuais, né? Como, por exemplo, dizer hermafrodita. Não tem planta menino, tem planta menina e tem planta hermafrodita, com as duas partes produtoras de células sexuais. Pronto. Então, ora elas se reproduzem de forma sexuada, ora se reproduzem de forma assexuada. Como essa imagem final que apareceu, tem ali essa estrutura, né, essa haste, e lá em cima nessa haste, essa estrutura que serve como um armazenamento de esporos. Então elas se reproduzem com o uso, com o envolvimento, vou dizer assim, das células sexuais, do anterozoide e da oosfera, e também se reproduzem de forma assexuada através da produção de esporo. Então, tanto uma forma sexuada como a outra forma reprodutiva, assexuada, ela depende da água. Olha como está dizendo ali, ó, logo no início, a água é muito importante na reprodução sexuada dos musgos, né? O gameta masculino anterozoide vai ao encontro dos gametas femininos, no caso a oosfera, nadando com seus flagelos. Então, esses vegetais, eles precisam efetivamente estarem ali, não em um ambiente alagado, mas que esteja pelo menos úmido, para que as células sexuais, os anterozoides, consigam se deslocar e chegar até a célula sexual feminina, que é a oosfera. Então, essas duas células se encontrando, pessoal, é como se a planta, vou dizer assim, viu? Me permita. É como se a planta engravidasse e desse origem a essa haste que você vê nessa outra figura, ó, essa haste com essa estrutura chamada de cápsula, né? Que dentro dessa cápsula possui o esporo. Então essa haste com essa cápsula e os esporos só vai ocorrer a partir do encontro do anterozoide com a oosfera. Então é como se ela estivesse grávida, né? Ela engravidou e em função dessa gravidez surgiu ali a haste com a cápsula e a produção de esporo. Então, veja bem, a planta não engravida, entendeu? Eu estou só fazendo uma comparação com seres como nós, né? Seres humanos.
e outros seres vivos mais. Mas, enfim, essa produção de esporos só vai ocorrer a partir do encontro do anterozoide com a oosfera. Vamos nessa. Então, após a fecundação, como eu tinha colocado, ó, após o encontro das células sexuais anterozoide com a oosfera, forma-se uma planta que cresce sobre o pé de musgo, permitindo chamada de esporófito. Então, nesse caso aí, ó, o que cresceu aí é chamado de esporófito. Né? Esporófito cresce, tem ali na ponta do esporófito a cápsula, onde tem a produção de esporo na sua estrutura interna. Essa planta produz esporos que são levados pelo vento, e quando chegam ao solo, germinando e originando outros pés de musgos. E assim ele vai aí colonizando uma área extensa, né, desde que esteja úmida e sombreada, né? Então aí, primeiramente, esses gametófitos, que são as plantinhas, né, o masculino e o feminino, produzem células sexuais. Essas células sexuais vão se encontrar devido aos gametófitos, que são as plantinhas, estarem presentes no ambiente úmido. Após elas se encontrarem, surge o esporófito, que vai necessariamente através dessa cápsula, né, produzir os esporos, que também será aí fruto de uma reprodução, né? Então as plantas se reproduzem de duas formas, sexuada e assexuadamente. A reprodução sexuada produz gametas, a reprodução assexuada produz esporos. A diferença básica entre elas é justamente essa daí. Na sexuada existe gametas, na assexuada possui a produção de esporos. Pronto, as hepáticas são outro grupo, né, de briófitas, bastante diferentes, né, com relação à sua própria estrutura. A gente viu aí as briófitas como vegetais bastante simples, mas esses aí, as hepáticas, também são simples, porém, em comparação uma com a outra, essas hepáticas conseguem desenvolver um pouco mais. Observe como vem trazendo ali, ó, tem a capacidade de chegar de 2 a 10 centímetros, né, de comprimento. Já os musgos, que é o limo, não consegue desenvolver tanto assim, né? Mas você tem aí as hepáticas, sim, essas sim, com a capacidade de crescimento um pouco maior em relação aos musgos, mas em comparação com outras plantas, né, o crescimento é bastante inferior. Porque a gente tem 10 centímetros é o tamanho de um dedo no máximo, né? Que pode aí chegar às hepáticas em comprimento. Então são chamadas, pessoal, de hepáticas devido a elas parecerem com o fígado humano, né? A estrutura do fígado humano é semelhante aí às folhas, né, das hepáticas, por isso que tem aí esse nome, beleza? Então espero que esse momento, pessoal, tenha sido de grande valia, né, para vocês, que tenham compreendido aí o assunto de forma satisfatória, e te espero aí em próximos vídeos, que nós iremos discutir então outros grupos, né, como falei, Pteridófitas, Gimnosperma e as Angiosperma, ok? Forte abraço aí para vocês e até a próxima.